Não se relacione nem namore sem antes estabilizar sua vida. Olá, senhores, eu sou o Chacal e nesse canal eu falo sobre diversos tópicos relacionados ao universo masculinista, tais como desenvolvimento pessoal, relacionamentos, reflexões pessoais sobre o mundo moderno, vida financeira e outros tópicos avulsos aí que chamam a minha atenção. Dito isso, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, caso algum desses tópicos te chame a sua atenção, para poder acompanhar os próximos vídeos, mas faça isso depois de assistir esse vídeo, caso você perceba que ele agregou alguma coisa na sua vida. Pode deixar que eu vou fazer um lembrete no final do vídeo. Agora que o convite foi feito, vamos continuar. Bom, não é novidade para ninguém que os relacionamentos modernos, eles são completamente diferentes daqueles relacionamentos mais antigos. Ou seja, eu estou me referindo aí aos relacionamentos da época dos nossos pais, dos nossos avós, até antes disso, remontando aí aqueles relacionamentos da década de 60, 70 para baixo. Esses relacionamentos, eles eram muito pautados de fato na cumplicidade e no companheirismo. Ou seja, você tinha um homem e uma mulher que se gostavam, eles se juntavam e se esforçavam para poder conquistar as coisas juntos. Sua casa, seu apartamento, seu carro, o pagamento das contas, da escola dos filhos e por aí vai. Porém, conforme os anos foram se passando, a dinâmica dos relacionamentos foram mudando, muito decorrente ali da mudança, perdoem-me aqui a redundância, no comportamento e também na forma de pensar das mulheres. E existem diversos motivos, diversos elementos que contribuíram para essas mudanças, como por exemplo o feminismo, a ideia da liberdade feminina, principalmente no que diz respeito à questão sexual, a ideia de igualdade entre os gêneros, o que é, na minha humilde opinião, uma pura balela. Tanto o homem quanto a mulher têm o seu papel na natureza e também dentro do espectro social, e isso não vai mudar, por mais que as pessoas façam malabarismos por aí, mas honestamente, na minha visão, o principal elemento que contribuiu para essas mudanças foi justamente o surgimento das redes sociais. E o que é que acontece? Com o surgimento das redes sociais, as mulheres passaram a conseguir visualizar o estilo de vida dos homens mais destacados, mais acima da média. Porém, mais além disso, algumas dessas mulheres passaram a ter contato direto com esses homens e, consequentemente, aos luxos que eles poderiam proporcionar. Viagens, jantares em restaurantes caros, mimos como roupas caras, joias e etc. Consequentemente, isso fez com que um determinado mecanismo começasse a se desenvolver nas mulheres. Essa é a famosa hipergamia, que, para você que não conhece, é um conceito muito comum no meio masculinista, red pill e tal, etc., que basicamente é a ideia de que toda mulher, independente de ser uma mulher aparentemente interessante, boa para poder se relacionar ou não, ela tem vontade, desejos de se relacionar com um homem mais destacado do ambiente em que ela frequenta. Destacado nos mais amplos sentidos possíveis. Há quem diga que esse mecanismo surgiu com as redes sociais, porém, honestamente, eu penso o contrário, tá? Eu já penso aí que as mulheres sempre foram hipergâmicas, porém, as redes sociais atiçaram isso nelas. E eu digo isso porque é algo, de certa forma, até biológico. Desde que o mundo é mundo, a mulher, a figura feminina, sempre foi vista como algo sagrado, algo a ser protegido. Já o homem sempre foi visto como um provedor, protetor. Então eu particularmente acredito que as redes sociais apenas atiçaram esse comportamento hipergâmico das mulheres. Tem muita gente que fala que a hipergamia é algo ruim, que a hipergamia, que ficou fazendo juízo de valor sobre isso. Eu honestamente só enxergo isso daí como uma condição normal da mulher, entendeu? Assim como é um padrão de fábrica, vamos dizer assim, do homem querer proteger, querer prover. Mas enfim, é fato que realmente as redes sociais, elas mexeram muito com esse aspecto hipergâmico das mulheres ao longo dos anos, algo que se intensificou bastante, de modo que hoje em dia muitas mulheres, não todas obviamente, passaram a desenvolver algumas exigências bem fora da curva. Por exemplo, tem mulher aí que diz que pro cara poder se relacionar com ela, ele tem que ter pelo menos 1,90 de altura, tem que ganhar pelo menos 10 mil por mês, tem que ter carro e casa própria, senão ele simplesmente não tem chance. E o foda é que quando você vai ver o que essa mulher tem pra oferecer, muitas vezes é nada, é simplesmente ali o chazinho realmente, mas no que diz respeito, por exemplo, à vida financeira, às
Às vezes a mulher tem um emprego comum, isso quando tem, a aparência dela é uma aparência totalmente mediana, mas ainda assim a mulher ainda acha que ela merece ter um cara totalmente acima da média. Ou seja, é uma mulher que já não tem mais aquele espírito de companheirismo, de reciprocidade, que almeja encontrar um parceiro bacana que vai ser fiel a ela para ambos construírem uma vida juntos. Não, é uma mulher que simplesmente já quer que o cara chegue tendo uma vida toda pronta, bem estabilizada, para poder sugar ele ao máximo, sem oferecer nada em troca. E a partir desse ponto, nós já encontramos um grande problema que não permite a conta ser fechada, porque a grande maioria dos homens, tipo, sei lá, 90%, são homens medianos, são homens com aparência mediana, com uma profissão mediana, com um salário mediano, que estão muito distantes de conseguir atender essas exigências totalmente absurdas. Porém, como eu falei anteriormente, é da natureza do homem querer ser o provedor. E é a partir desse ponto que nós começamos a entrar, de fato, no tópico, no tema do vídeo, porque tudo isso pode fazer com que o homem moderno, ele caia em uma grande armadilha. E por que eu digo isso? Vamos lá. Quando você tem uma mulher bacana do seu lado, realmente eu concordo que é muito mais fácil fazer as coisas. Você que é homem, independente da idade que você tem, você sabe do que eu tô falando. Parece que a vida, ela ganha um tom diferente. Você fica mais animado para fazer as coisas, você fica mais animado para poder praticar atividade física, para estudar, trabalhar. E eu imagino que muito disso se deve ao fato de que você começa a conseguir vislumbrar um futuro, uma perspectiva de futuro com aquela mulher. A possibilidade de repente, constituir uma família, de fazer viagens com aquela mulher, de construir um futuro juntos. É como se tudo isso gerasse meio que uma bomba, uma explosão de dopamina e serotonina na cabeça do homem, que faz com que ele se torne altamente produtivo. Porém, o oposto também é verdadeiro. Quando você tem uma mulher que literalmente é uma verdadeira sanguessuga, ela simplesmente vai acabar atrasando a sua vida. E vamos ser honestos hoje em dia, tanto pro lado dos homens quanto pro lado das mulheres, tá muito mais fácil você encontrar uma pessoa ruim para se relacionar do que uma pessoa boa, uma pessoa que tem a cabeça no lugar. Afinal de contas, estamos vivendo na época dos relacionamentos líquidos, né? Nada é feito para durar, ninguém quer ter compromisso, ninguém quer ter fidelidade. Porém, ainda assim, o peso de um relacionamento ruim, ele ainda é muito pior pro lado dos homens, especificamente aqui falando, tá? Não apenas por conta dos aspectos legais do término de um casamento e às vezes até de um namoro, mas também por conta do expurgo, entre aspas, que muitas vezes um homem sofre diante dessas situações. Às vezes o cara nem foi o responsável ali pelo término do relacionamento e na verdade ele fez todo o possível para manter ele, mas ainda assim a sociedade, a família, os amigos tratam ele como se de fato ele fosse o principal responsável pela coisa. E bom, diante de tudo isso que eu falei, honestamente eu penso que nos dias de hoje não vale a pena pro homem pensar em namorar, pensar em ter mulher ou até mesmo se casar antes de estabilizar a sua vida, principalmente no que diz respeito ao aspecto financeiro. Afinal de contas, hoje em dia tá muito difícil você encontrar uma mulher que seja realmente parceira, que vai colar com um cara realmente para somar. E ainda que você ache uma mulher desse tipo, ainda existem os riscos legais, como eu falei anteriormente. E eu já cheguei a ver, por exemplo, caras que foram pegos de forma tão surpreendente que tiveram até de voltar a morar com os pais, cara. Imagina a situação, você é um marmanjo que já passou dos 40 e tantos anos, tendo que voltar a morar com os pais por conta de um divórcio. Por isso que é importante você utilizar a sua juventude para estabilizar a sua vida o mais rápido possível. Até porque a tendência é que o mundo ele fique cada vez mais difícil de se viver. Eu falei isso lá no meu primeiro vídeo que eu lancei aqui no canal. Mas em resumo, para poder fechar o vídeo. Você que é homem, principalmente você que é um homem jovem, toma muito cuidado com o tipo de mulher que você vai se envolver. Eu não tô dizendo aqui que não é para você namorar, que não é para você casar, até porque cada um faz o que quiser da sua vida. Isso daqui é só uma sugestão. Primeiro, foca em estabilizar a sua vida e depois você pensa em mulher. Para você não correr o risco de se tornar um desses caras que ficam pulando de relacionamento em relacionamento e aí quando o cara finalmente se dá conta, os melhores anos da vida dele, os anos que ele deveria ter utilizado para construir algo produtivo, já passaram e ele nem percebeu. Sem sacanagem, a quantidade de nego que eu vejo hoje em dia, que não tem nem onde cair morto, mas que só vive pensando em mulher, é surreal. O cara já passou dos 20 e tantos anos, não tem uma faculdade
faculdade, não passou em um concurso, não tem nenhuma perspectiva de futuro, mas o cara acha que o problema da vida dele é ele não pegar mulher. Eu realmente queria entender o que é que se passa na cabeça de um sujeito desse. Enfim, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir e também comentar aí embaixo falando o que é que você acha desse assunto e também de se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos. Nos vemos na próxima, valeu, falou, até mais, fiquem na paz.